Fala aí pessoal, estamos aqui neste vídeo para falar sobre dicas de Google Keep. Então sem mais delongas, bora para a tela do computador. Estou aqui com o Google Keep aberto. E o Google Keep, se você não conhece, é um aplicativo do Google, que é um bloco de notas do Google, melhor dizendo, que você consegue acessar tanto pelo seu computador quanto pelo seu celular. E aqui vou trazer para você algumas dicas de Google Keep para você otimizar a utilização deste aplicativo de bloco de notas. A primeira coisa, vou criar aqui duas notas para ilustrar o primeiro exemplo. Então eu estou aqui com duas notas abertas, eu tenho outras notas aqui que eu salvei anteriormente, mas vamos nos atentar aqui a essas primeiras duas notas. A primeira dica que eu dou para você é qualquer edição que você queira fazer nas suas notas do Google Keep, você não precisa ir nota por nota selecionando para mudar a cor ou fixar. Se você parar o mouse em cima aqui, ó, você está vendo que ele está até aparecendo ali um íconezinho. Você clica ali, já selecionou aquela nota. Vai na do lado, clica e seleciona. Então, com essas duas notas selecionadas, lá no canto superior direito eu consigo fixar as duas ao mesmo tempo. Seleciono novamente as duas. Consigo também mudar a cor das duas. Vamos colocar aqui verde ou azul para ficar mais destacado aí no vídeo. Então, se você quiser fazer alterações em massa nas suas notas do Google Keep, basta você parar o mouse em cima e vai selecionando. Ainda conseguimos clicar ali para lembrar, ativar um lembrete para todas as notas que você está selecionando ao mesmo tempo e consegue arquivar as duas notas ao mesmo tempo ou quantas notas você selecionou. Ainda é possível excluir as notas selecionadas ao adicionar marcador, copiar ou copiar para o Google Docs. E agora a nossa segunda dica, pessoal. Estou aqui com uma nota salva como lista, mas você pode observar que ela está só uma lista, mas não tem aquela marcação, aquela janelinha ali para a gente ficar dando check. Então, para você transformar qualquer lista em um checklist, basta você abrir a sua nota, vem aqui nesses três pontos, mostrar caixa de seleção. E pronto, aquela nossa lista ali sem caixa de seleção agora já tem os pontos para a gente ir marcando e selecionando o que foi comprado ou não. Ainda sobre listas, né? A lista que a gente transforma em checklist dentro do Google Keep tem uma outra opção. Note que aqui nessa lista de compra eu tenho arroz, feijão, macarrão, mas também tem produto de limpeza, sabonete e detergente. Dá para fazer o seguinte, ó, colocar aqui alimentação e produtos de limpeza. E agora vamos reorganizar aqui esses itens, a alimentação aqui em cima e produtos de limpeza aqui depois do macarrão. E a dica é a seguinte, se a gente vir aqui do lado do arroz, né, que está embaixo da alimentação, clicar e arrastar para o lado, a gente vai colocando para dentro da lista ali de alimentação, uma lista dentro da outra. Vamos voltar lá para cima ela. Feijão também vamos fazer a mesma coisa e o macarrão também vamos fazer a mesma coisa, vamos arrastar para o lado. Agora veja que os alimentos eu coloquei dentro do cheque de alimentação. Agora veja que eu consegui subdividir a lista alimentação com os produtos de alimentação dentro dela. Vou fazer a mesma coisa aqui com os produtos, aqui ó, sabonete e detergente. Vou clicar e arrastar para cima. Agora basta eu clicar, segurar e arrastar para o lado. Clicar, segurar e arrastar para o lado. Pronto. E agora os itens sabonete e detergente estão dentro do produto de limpeza. Arroz, feijão e macarrão estão dentro de alimentação. E aí fica muito mais fácil eu ir me organizando e ver o que já foi comprado, por exemplo. Eu posso muito bem ainda, se eu clicar aqui em alimentação, ele já marca todos os itens como comprados. E a mesma coisa no produto de limpeza. E se eu quiser aproveitar a mesma lista para o outro mês, basta eu desmarcar o produtos de limpeza, o item pai, vamos dizer assim, dos outros, alimentação eu faço a mesma coisa e pronto, está tudo desmarcado. Eu consigo utilizar a mesma lista várias vezes para um lembrete. Agora, pessoal, a terceira dica sobre Google Keep que todo usuário precisa saber é o seguinte. O Google Keep ele é interligado com o Google Docs. Então, se eu tenho uma nota muito grande aqui, eu coloquei o roteiro desse vídeo aqui só para mostrar para vocês. Então, é um roteiro muito grande, né? Um texto muito grande, então não consigo nem ler ele todo aqui, ó. Mas aí se eu clicar nesses três pontos, eu consigo copiar para do Google Docs, né? No caso aqui tá copiar para documentos Google. Basta clicar
ele já está gerando um documento do Google que eu consigo acessar e já aparece aqui, abrir documento. Ele já pegou toda aquela minha nota e jogou para dentro do Google Docs e ele virou um texto inteiro. Ó. Tudo que eu deixei salvo lá, ele já virou dentro de um documento do Google Docs. E o mais interessante, pessoal, que se a gente for aqui do lado, ó, tem o ícone do Google Keep do lado. A gente está aqui dentro do nosso Google Docs, mas eu consigo também acessar o Google Keep por aqui. Então eu vejo aqui, ó, as imagens que eu salvei sobre o Google Keep, né? Eu consigo só clicar e arrastar para o Google Docs e já fica a imagem aqui. Ah, eu quero essa outra imagem aqui, eu clico e arrasto e assim sucessivamente. Ah, se eu quiser pegar aquela nota 2 que a gente fez de exemplo, eu clico e arrasto e todas as minhas anotações eu consigo ir trazendo do Google Keep para o Google Docs. Aqui, ó, nota 2, texto 2. Só tinha isso escrito, né? Tem isso daqui também, ó, que eu tinha salvo para ver depois. Eu só clico e arrasto. Ele traz tudo que está ali nas anotações do Google Keep para o meu Google Docs. Então você pode ir coletando informações no seu Google Keep e depois edita tudo no seu Google Docs apenas clicando e arrastando. Olha aqui, ó. Vou clicar e arrastar isso daqui também. Aqui, ó. Pronto, ele já arrastou aquele texto que está ali no meu Google Keep. Basta eu clicar naquele ícone ali do lado. Eu acesso todas as minhas notas no Google Keep para só clicar e arrastar e jogar para dentro do documento que eu estou editando. Pessoal, e a próxima dica, deixa eu ver aqui qual que é a quarta dica sobre Google Keep, é extensões para o Google Chrome. Eu tenho ela salva aqui em cima, ó. Se eu clicar, eu tô aqui, antes de mais nada, eu tô aberto aqui com a tela, né, com a aba do meu treinamento Trello Ninja, domínio Trello do zero ao avançado, link na descrição, merchanzinho rápido para você. Só lembrando, o Trello é aquele sistema de gestão que a gente faz o controle tanto pelo computador quanto pelo celular, de forma rápida, e compartilha até com 10 pessoas, né, dentro do mesmo sistema. Tem vídeo sobre Trello aqui no canal, depois você dá uma olhada também no meu treinamento. Mas, enfim, aqui abri a aba do meu treinamento para dar o exemplo do Google Keep. Então eu tenho aqui a extensão do Google Keep instalada, eu clico aqui em cima, ele já aparece para mim que eu estou salvando este site lá dentro do Google Keep. E eu posso criar uma nota aqui, escrever alguma coisa, por exemplo, verificar este treinamento mais tarde. Eu ainda consigo colocar aqui, ó, marcador. Se eu tiver marcador lá, eu consigo adicionar aqueles marcadores onde a gente vai selecionando e organizando melhor as nossas notas. Eu clico em criar nota, ele já salva e já está no Google Keep. Vamos lá dar uma olhada? A nota já está aqui salva, pessoal, ó. Salvou o link e o comentário que eu fiz. Então, a facilidade de salvar qualquer informação da internet quando você estiver navegando é através dessa extensão aqui, ó. Extensão do Google Keep para Chrome. Você vai lá no Chrome Web Store e adiciona. Aqui para mim está aparecendo remover porque já está instalado. E só para falar dos marcadores, né, antes de mais nada, é isso daqui, ó. A gente pode criar marcadores. Por exemplo, cursos concluído. E aí aparece aqui em cima os marcadores, olha lá, cursos. Vou criar outro marcador aqui, ó, vou criar imagens. Só para ilustrar, cara, criei o marcador imagens aqui para ilustrar, então eu posso vir aqui na nota de imagens e adicionar um marcador imagens. Então depois eu consigo selecionar, ó, filtro tudo, eu quero ver só o que está como curso, só o que está como imagem. E assim sucessivamente. Você vai fazendo um filtro pelos marcadores. E a quinta dica sobre Google Keep que todo usuário precisa saber é o seguinte. Essa função aqui é interessante. Eu não sabia que ele fazia isso. Só lembrando que você acessa o Google Keep pelo celular e pelo computador. Então se você quiser tirar uma foto com o seu celular e depois capturar o texto da imagem, é assim que faz. Ó. Vou mostrar para vocês. Vou tirar um print da tela aqui, ó. Pegar o exemplo de novo do meu treinamento, né, do Trello. Ó. Vai sair até um pedaço da minha cabeça aqui. Tirei um print, vou voltar lá no Google Keep, vou criar uma nota, Ctrl V. Carregou a imagem. Teste de captura de texto. E foi criada a nossa nota aqui. Vou entrar dentro aqui da nota. Agora, se a gente clicar naqueles 3 pontinhos, tem aqui a opção, ó, capturar texto da imagem. Seleciona e pronto, olha aqui. Todo o texto que estava na imagem, ele já transcreveu para a gente aqui. Então essa opção é muito útil, tanto se você quiser capturar
texto de alguma coisa que você tirou foto com o celular ou alguma imagem que você salvou na internet. Se você quiser rapidamente capturar aquele texto na imagem, essa função é excelente. E agora a sexta dica de Google Keep que todo usuário precisa saber é o seguinte. Vou abrir de novo essa nota aqui do print do meu treinamento. É bom que eu falo sempre do meu treinamento para vocês, né? Se a gente clicar aqui na imagem, ela abre em tamanho grande. E a gente consegue fazer anotações na imagem, principalmente se você precisar lembrar alguma coisa depois ou se estiver compartilhando essa nota com alguém. Então eu consigo clicar ali em cima no lapisinho, ele abre uma outra tela e aí eu consigo selecionar, por exemplo, fazer uma marcação aqui, deixa eu colocar no tamanho maior. Consigo fazer uma marcação, de várias cores, inclusive. Aqui, ó. Inclusive pode ir voltando também. Então eu acho que essa parte de escrever em uma imagem é sempre quando você está trabalhando com alguém que quer compartilhar alguma coisa, você consegue compartilhar a imagem ali pelo Google Keep e fazer a anotação e marcar, por exemplo, o que você quer remover de alguma imagem, principalmente quem trabalha com design, né? Você pode fazer marcações e orientações para a pessoa que você está compartilhando aquilo ali, ou algum lembrete mesmo, né? Então, só para você saber que existe essa opção de você editar a imagem dentro do Google Keep que você salvou. E agora a sétima dica de Google Keep que todo usuário precisa saber você sabe, se você não sabia, por isso que você está nesse vídeo, né? Mas tem como colocar lembrete nas suas anotações. Olha aqui, ó. Lembrar depois. Hoje, mais tarde, amanhã às 8, próxima semana, segunda-feira às 8. Ou escolher uma data específica, personalizada. E eu ainda consigo fazer lembrete por lugar. Então, por exemplo, uma lista de compras aqui que eu estou fazendo para comprar quando eu estiver passando perto do mercado, eu posso vir aqui, adicionar um lembrete, escolher lugar, eu coloco o endereço daquele supermercado que eu normalmente compro aquilo ali. Então, quando eu chegar perto do supermercado, ele já vai avisar, né, ou receber uma notificação no celular. Se você tiver o Google Keep instalado, né, então instale no seu celular, senão não vai chegar notificação nenhuma. Mas é possível você fazer essa configuração para você receber notificações por localização. E outro detalhe, essas opções pré-definidas aqui, ó, hoje mais tarde às 20, amanhã às 8 ou na próxima semana às 8 horas, isso daí você consegue configurar, ó. Lá em cima no canto superior direito você clica na engrenagem configurações e aí você consegue pré-definir aqui os lembretes que vão aparecer ali rapidamente para você colocar nas suas notas. Ou então vai sempre no campo personalizado. Mas é só para você saber que existe esta opção de pré-definir os seus lembretes para você selecionar de forma mais rápida. Pessoal, e não é só 7 dicas não, vou falar aí a dica bônus também que eu utilizo bastante. Me ajuda muito. É o seguinte, eu estou com o celular aqui aberto aqui e eu abri o Google Keep no celular. E o que eu gosto de fazer muitas vezes? Eu estou aqui, eu cliquei numa nota nova, em vez de digitar o texto inteiro, principalmente se eu estou com alguma ideia ali rápida, eu venho aqui, clico no maisinho e aparece a opção de gravação. Se eu não conseguir colocar aí para vocês na imagem, o editor, coloca aqui as opções que aparecem. Aparece a opção de tirar foto, adicionar imagem, desenho, gravação. E agora eu clico no maisinho aqui e vou fazer um teste para vocês. Vou clicar em gravação. Este é um teste de gravação onde eu falo e o Google Keep digita tudo. Se inscreva no canal e deixe seus comentários. Aqui você vai encontrar muitas dicas a respeito. Vamos ver essa nota escrita apenas com a minha fala na tela do computador. Agora vamos ver, pessoal, se a nota aparece aqui, quanto tempo que ela demora, né, para aparecer. Vou dar um recarregar na página. Já apareceu aqui embaixo, pessoal, ó. Ó a nota aí. Este é um teste de gravação onde eu falo e o Google Keep digita tudo. Se inscreva no canal e deixe seus comentários. Aqui você vai encontrar muitas dicas a respeito. Vamos ver essa nota escrita apenas com minha fala na tela do computador. E tem um áudio também, né? Então é uma opção excelente aí, principalmente se você quiser salvar alguma informação, alguma ideia que você teve, você abre o seu Google Keep, clica nessa opção que eu mostrei para vocês, já vai falando e depois ele vai transcrever tudo para você. Então você fica com o texto e o áudio salvo. Já conheci essas dicas de Google Keep? Comente aqui qual te surpreendeu mais ou qual vai te ajudar mais. E se você ficou até o fim do vídeo, eu convido você a assistir o nosso merchan aqui rapidinho, é um vídeo curtinho, falando do treinamento do Trello que eu falei no meio desse vídeo. Sim,
clique aqui no link da descrição e conheça, leia lá sobre o Trello, sobre como funciona esse treinamento e assista outros vídeos aqui do canal para entender melhor. E também, se quiser entrar em contato, neste vídeo especificamente vou deixar aqui o meu WhatsApp para você entrar em contato para tirar dúvidas a respeito do Trello e do nosso treinamento do Trello. Um abraço e até o próximo vídeo. Fala aí, pessoal, interrompendo esse vídeo aqui para falar sobre o treinamento de Trello. É isso mesmo, você vai aprender neste treinamento a criar o seu quadro do zero, personalizar as cores das suas listas, acessar a opção de campos personalizados que você preenche dentro do seu cartão e verifica do lado de fora, vai conseguir fazer hierarquia de cartões e criar uma visão de fluxograma dos seus projetos e das suas tarefas, vai conseguir fazer rastreamento de tempo dentro do seu próprio cartão do Trello, além de automações. Na hora que você clica e arrasta para uma lista de concluído, por exemplo, ele já coloca a data de entrega e a data como concluída. O nosso curso Trello Ninja é composto por 6 módulos, totalizando 11 aulas. E aí você vai ter acesso à nossa plataforma com todas as aulas, do zero ao avançado. Link aqui na descrição.